Olá! Alguns alunos com frequência me perguntam se os canais do YouTube sobre livros e se os perfis do Instagram e do Facebook a respeito de livros são um bom passaporte para que eles possam iniciar-se no mundo da leitura. As pessoas que ainda não têm familiaridade com os livros costumam querer ler livros, principalmente ao acessar esses canais e esses perfis. E a minha resposta é de que esses canais e esses perfis são muito interessantes para mostrar a existência dos livros, assim como as vitrines das livrarias são importantes para dizer que um determinado lançamento foi feito. Mas como nós sabemos que muitas vezes o livro escolhido para estar na vitrine não é o melhor, nem o mais indicado para o lazer, o entretenimento ou a formação, e sim aquele que tem uma estratégia comercial mais forte, assim também nesses canais é preciso tomar cuidado. Nesses perfis, tomar muito cuidado com o fato de que várias vezes o que há ali é um acordo entre editoras, entre quem lançou o livro e quem o está divulgando. Portanto, o mérito e o caráter interessante da obra nem sempre são aqueles elementos que falam mais alto. Quando alguém percebe um livro sendo divulgado nesses meios da internet que falam de lançamentos literários. Eu vejo dois problemas muito sérios nesses canais, reconhecendo, repito, embora que eles possam divulgar a existência de alguns lançamentos. O primeiro desses problemas é quantitativo. As pessoas que acessam esses meios de divulgação de livros ficam muitas vezes estressadas ao ver a quantidade de livros que lá estão sendo divulgados. E essas pessoas, que são os youtubers, os influenciadores desses perfis sobre livros, passam a impressão, acredito eu, bastante estudada, de que leem bastante. Leem muito mais do que a maioria dos seres humanos mortais terá um dia a possibilidade de ler, porque afinal de contas, ninguém pode ler o tempo todo. E justamente por isso é preciso escolher muito bem as leituras. Ora, a primeira questão, portanto, é essa. Há uma certa ansiedade que, pelo menos a mim, acontece, e eu acredito que há muitas outras pessoas, quando nós percebemos alguém que aparentemente lê muito, muito mais do que nós. Isso não é bom. O estresse e a ansiedade são péssimos amigos da leitura. O contrário seria interessante. Seria a tranquilidade de, no seu tempo livre, buscar uma obra que realmente possa engrandecer a sua formação estética ou a sua formação intelectual. Essa seria a ideia, que não é, repito, prestada por muitos desses perfis, por muitos desses canais. Mas há um segundo problema, não menos grave. E esse problema está, sobretudo, naqueles canais e naqueles perfis em que os titulares se põem a resumir as obras, a explicar as obras. O que nós sabemos é que a linguagem é muito rica. Uma coisa é o que eu escrevo, outra coisa é aquilo que alguém leu. Não são todos os textos que vão ser decodificados, vão ser entendidos assim com uma extrema facilidade. Sobretudo os textos literários e os textos de ideias precisam ser meditados, precisam ser refletidos. Por exemplo, uma obra de arte literária, um romance, um conto, uma novela, são muito mais do que o seu resumo. Eles são também o trabalho de linguagem que o autor realizou. Por isso é que nós não podemos simplesmente resumir um autor e dizer que tudo o que há de interessante no livro foi ali colocado. Porque obra de ficção nenhuma, história nenhuma, é apenas o enredo, a sequência de ações que aconteceram aos personagens num determinado tempo e num determinado espaço. Ela é muito mais do que isso. Ela é um conjunto de sutilezas, de coisas que não foram afirmadas, mas estão ali presentes. Ela é um convite à interpretação, e a interpretação não deve ser mecânica, muito menos superficial. Então nós temos aí um problema muito sério com obras de ficção, mas ele não é menos sério. Ele é igualmente grave quando nós tratamos de obras de ideias. Por exemplo, obras filosóficas, obras de ciências sociais ou de ciências da natureza. Essas exigem um trabalho de interpretação. Por exemplo, ler um autor contemporâneo que discuta ideias é colocar as suas ideias em perspectiva, é entender de onde vieram essas ideias, em quem ele se inspirou, de que maneira efetivamente ele propõe algo novo, qual é a novidade que ele propõe, de que maneira ele dialoga com as ideias do seu tempo. Isso tudo vai muito além de simplesmente resumir o que alguém quis dizer. Portanto, eu tenho muita preocupação com o fato de que alguns desses perfis e alguns desses canais estão ensinando, entre aspas, a ler, como se ensinar a ler fosse ensinar a resumir, e não buscar as sutilezas, e não buscar aquilo que está por trás do texto, relacionando esse texto com outros textos, e assim enriquecendo a compreensão. Ler é muito mais do que aquilo que está eventualmente em alguns desses perfis, em alguns desses canais. Assim como escolher livros é muito mais do que ir à vitrine.